Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ine, sou psicóloga escolar e neuropsicóloga e hoje vamos conversar um pouquinho sobre altas habilidades e superdotação. É muito comum crianças que apresentam desenvolvimento precoce de leitura e escrita serem associadas com crianças que são superdotadas, né? Mas há uma grande diferença nesse processo. Crianças que realmente apresentam uma precocidade no seu desenvolvimento, que geralmente no ambiente escolar está associado muito ao processo de alfabetização, não necessariamente são crianças que vão desenvolver ou são crianças que têm altas habilidades de superdotação. Porque para ser considerada ter uma pessoa com altas habilidades de superdotação, são pessoas que elas apresentam um desempenho acadêmico muito excelente e tem também um desenvolvimento cognitivo, mas há também comportamentos sociais nesse processo. Então não é só uma criança que tem um QI alto, isso não basta para ser diagnosticada ou ter realmente esse perfil de altas habilidades. Geralmente são pessoas que têm outras características, como liderança, um vocabulário muito rebuscado, são pessoas que têm muita iniciativa. Crianças geralmente tendem a fazer amizade com pessoas mais velhas, geralmente elas não se enturmam com as crianças da própria idade. Então há uma série de características que precisam ser investigadas por uma psicóloga para fazer uma avaliação de fato minuciosa desse processo. É importante salientar que essas crianças com altas habilidades de superdotação, quando há essa hipótese, quando há de fato se identifica essa criança que precisa de fato ser investigada, são crianças que geralmente apresentam alguma dificuldade de ordem emocional. É como se o cognitivo estivesse muito além e o emocional não acompanha esse processo. Então são crianças que precisam de todo um recurso de educação inclusiva, que elas precisam ser incluídas, elas precisam de uma proposta pedagógica diferenciada para suplementar, porque senão essas crianças elas podem ficar desmotivadas, muitas têm um baixo rendimento acadêmico, então tudo isso prejudica muito o desenvolvimento pedagógico e psicossocial da criança. Então é muito importante estar atento, né, à escola, os profissionais, para observar realmente crianças que podem ter um potencial para ser diagnosticada de fato com altas habilidades e superdotação. Um mito que se fala muito de pessoas com altas habilidades é que tem aquela imagem de pessoas que usam óculos, que são magricelas, mas isso não tem nada a ver. E a questão também socioeconômica, isso não tem nada a ver. Não é porque você nasce em um lar mais rico, né, que tem mais possibilidades, mais privilégios, que de fato você vai ter altas habilidades. Então isso é independente da questão socioeconômica. Ainda não se tem uma causa específica do que causa realmente uma pessoa com altas habilidades de superdotação, mas o que nós podemos considerar é que há possivelmente um fator genético e claro, há um fator também ambiental, né? Só que cada história, cada criança tem todo o seu processo de história de vida que vai se diferenciar e a gente não pode enquadrar numa mesma regra, certo? É importante, então, os pais observarem quando possivelmente meu filho tem altas habilidades. Geralmente são crianças que têm muita curiosidade, que têm muita iniciativa, que têm um vocabulário extremamente rebuscado, que você observa que a criança ela está muito além realmente das outras crianças da sua idade, né? Que ela tem um desempenho que você fica de fato boquiaberto com aquela situação, com aquilo que a criança vai falar, responder, enfim, sempre é muito importante. E geralmente são crianças que elas aprendem sozinhas, então elas geralmente não têm auxílio. Então sempre é importante estar observando e também evitar também criar muitas expectativas, porque às vezes pode ser apenas uma criança que tem um desenvolvimento precoce, mas não necessariamente ela tem altas habilidades. Por isso que é importante sempre investigar, realmente ver a história de vida dessa criança, ver a história social, o contexto, se ela está no contexto escolar, como é que ela se comporta, a questão emocional, de personalidade. Então é um conjunto de muitas coisas que precisam ser investigadas.
Então, um outro ponto importante para falar é que altas habilidades ela não está hoje na literatura mais situada só como aquele desenvolvimento cognitivo e desempenho acadêmico, como eu ressaltei no início. Isso é uma das características, certo? Porque nós hoje entendemos que há várias inteligências. Então, não necessariamente uma pessoa com altas habilidades é aquela pessoa muito boa em matemática ou muito boa em português, como as pessoas pensam. Não, elas podem estar também inseridas nas artes, elas podem estar inseridas também no esporte. Então, porque a gente entende essa inteligência como uma coisa múltipla. Não existe mais só esse rigor cognitivo, que claro, ele está presente, mas ele não é o primordial, ele não é o principal nesse processo, porque a gente realmente entende esse indivíduo como uma coisa múltipla. Eu aconselho aos pais e aos educadores observar o desenvolvimento de fato dos seus filhos, não só com o intuito de dar um diagnóstico de um transtorno, de alguma coisa, ou de que a criança tem um desenvolvimento com altas habilidades, não só isso, mas para de fato promover um desenvolvimento psicossocial saudável, emocional, para que essa criança de fato ela seja feliz e construa seu caminho com autonomia e com felicidade.